Olá, eu sou o Alan Borges e eu vou falar um pouquinho para você hoje sobre déficit de atenção e hiperatividade. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber vídeos atualizados. Então, muitas pessoas pediram para eu gravar falando um pouco, desse comportamento que vem acometendo muitas crianças. Cada dia mais a gente tem visto o crescimento de crianças, com déficit de atenção, o número de pacientes que nós recebemos, psicólogos, psicopedagogas, Nós temos aí, eu falo, principalmente nas escolas, isso tem chamado cada vez mais a atenção. Muitas crianças tomando medicamento para isso, o que não auxilia diretamente na cura, mas muitas vezes apenas atenuando esse sintoma, diminuindo esse comportamento. Porém, para que a gente possa realmente auxiliar essas pessoas, nós precisamos conectar com a verdadeira origem desse processo e, a partir disso, construir terapias eficazes para que a pessoa possa, a criança principalmente, possa diminuir esse quadro de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o próprio nome já diz, eu faço sempre essa correlação. Então, déficit de atenção, ou seja, o que essa pessoa está precisando? Ela está justamente precisando de atenção. Então, veja que interessante, a falta de atenção que essa criança vem tendo ao longo do desenvolvimento dela faz com que cada vez mais ela tenha déficit de atenção e hiperatividade. Por que isso acontece? Vamos compreender a fisiologia, o que está por trás disso, quais são as áreas do corpo que impactam, como que surge esse transtorno de comportamento. Então nós temos uma área do nosso cérebro que é o córtex sensorial. Então o córtex sensorial, ele é responsável por perceber as nossas sensações, entre elas a sensibilidade, por isso que nós chamamos de córtex sensorial. Então ele nos conecta ao nosso mundo, ele nos conecta às pessoas, principalmente através da sensação do tato, do toque. Então isso estaria totalmente ligado a esse contexto do déficit de atenção, porque ele é responsável por nos dar a nossa atenção e ele também é responsável pela construção da memória. Porque se você for observar ao longo da sua vida, isso é muito interessante. Se a gente, momentos muito afetuosos da nossa vida que nos marcam, sempre vai ter alguma relação com um órgão que capta uma informação sensorial. Então isso ocorre através dos nossos órgãos do sentido. Então, se você sente o cheiro, de um perfume, de uma pessoa que eventualmente possa ter passado pela sua vida e te conecta a uma memória afetiva, automaticamente ao sentir aquele cheiro, você já tem o resgate da memória daquela pessoa. Muitas vezes uma comida, o cheiro de algo que a sua avó fazia, a sua bisavó. Então, ao se conectar com aquilo, já desperta uma informação importante. Um lugar que você ia com o seu pai ou com a sua mãe. Então, sempre memórias, elas são construídas através de sensações que nos conectam. Então, aquela pessoa que muitas vezes tem muitas coisas para fazer, ela começa a não prestar mais atenção no seu dia a dia, ela não consegue mais se conectar com as pessoas e ela começa a ter quadros de esquecimento. Então, muitas vezes as pessoas dizem, você está estressado, você está com muita coisa para fazer. E por que isso acontece? Porque justamente a nossa conexão com o nosso meio, a conexão que nós temos com as outras pessoas é o que vai favorecer a construção da memória. Então, crianças que têm déficit de atenção ou adultos que estão tendo esquecimentos é porque eles estão vivendo de alguma forma desconectados
com as pessoas ou consigo mesmo, né? Uma das formas que nós temos de desconexão é a falta de conexão com nós mesmos. Em decorrência do dia a dia, da correria, você fica cada vez mais conectado com as coisas e pouco conectado com você mesmo. Então, hoje, né, e nós estamos vendo um crescimento muito grande de crianças com déficit de atenção, por quê? Eu brinco assim, né? Eu cito muito isso, eu falo, a internet, a rede social, o WhatsApp, ele aproximou os distantes e afastou os próximos. Nós estamos tendo hoje contatos virtuais. Contatos virtuais não geram memória, não geram essa sensação de aprendizado, né? Nesse momento de pandemia, que as aulas estão mais, né, no contexto online, se nós não formos criativos para gerar essa conexão, para gerar de alguma forma uma possibilidade de ativar um órgão sensorial, né? Criar uma conexão entre o aprendizado e alguma informação, nós não vamos conseguir construir memórias. Por quê? Porque grande parte desse processo ele vem da sensação que nós temos do toque, da conexão. Então, hoje você observa em um ambiente familiar, às vezes as pessoas dizem assim, porque o que ativa isso são conflitos de separação, de distanciamento. Então, isso é importante. O que está por trás de tudo isso? Conflitos de separação e distanciamento ou a necessidade de se separar ou se afastar. Alan, explica um pouquinho, como que pode ser isso daí? Imagine o seguinte, você vive uma relação com o seu parceiro e essa relação não é boa e você tem muita vontade de separar, porém não sabe como, ou não enxerga a possibilidade, ou separar pode ser algo muito complicado, porque você pode ter muitos negócios juntos, ou você vive uma vida de dependência daquela pessoa. Então, isso demonstra que existe a necessidade de se separar, porém, isso não é possível. Então, há uma desconexão. Então, todas as vezes que eu estou afastado, que eu estou desconectado, essa área do córtex sensorial será ativada, será impactada. E nesse momento, eu começo a ter esquecimentos, eu começo a ter o que nós chamamos de crise de ausência. Você olha para a pessoa, imagine aquela criança na sala de aula e você olha, ela está no mundo da lua, ela está desconectada com aquele ambiente. Por quê? Porque isso não gerou proximidade, isso não gerou afinidade, não despertou essa sensação de acolhimento, de amparo. Você pode falar assim, Alan, mas lá em casa isso não acontece, eu estou próximo da minha esposa, nós não nos separamos, eu convivo com os meus filhos. De que forma isso acontece? Então você vai lá, imagine a cena, você entra na casa daquela pessoa, a criança ela está jogando videogame ou ela está assistindo um programa de TV, um desenho, a mãe muitas vezes está envolvida com uma outra atividade, o pai pode estar trabalhando lá no seu computador, enfim, eles estão no mesmo ambiente, porém totalmente desconectados. Então, quer dizer, eles estão separados, só não estão separados oficialmente, né? Só não foram lá no cartório e cancelaram o casamento, o relacionamento, mas eles não estão conectados, então não há toque. Outra coisa muito importante, né, devido a essa questão hoje, né, não estou falando só de pandemia não, esse momento da pandemia só reforçou o afastamento, mas antes da pandemia as pessoas já estavam vivenciando muito esse tipo de comportamento, porém não percebiam. Muitas vezes no seu dia do aniversário, antes as pessoas passavam a te dar um abraço, hoje as pessoas mandam uma mensagem. Então, tudo isso daí não gera contato pele com pele. Então, para gerar memória, nós precisamos ativar os órgãos do sentido, tato, paladar, olfato, a audição, a visão, né? Mas principalmente precisa ativar essa área do córtex sensorial, que é o responsável por perceber as sensações. Então, a pele é um dos principais órgãos sensoriais que nós temos e ele está totalmente ligado a essa construção
da memória. Então fique muito atento a isso, né? Crianças que sofreram realmente conflitos de separação, por exemplo, os pais se separaram, enfim, isso tudo vai estar de alguma forma vinculado a esse processo, tá? Mas o que eu mais, observo, o que eu mais vejo são as pessoas que convivem no mesmo ambiente, porém estão afastadas. Então, para que a gente possa proporcionar para esta criança uma possibilidade, dela conseguir ter mais atenção, não ficar com essas crises de ausência, nós precisamos criar esse ambiente mais afetuoso. Em casa, nós temos que prestar atenção nessa relação, no contato, se você está abraçando, se você está beijando, se você realmente fica próximo, se você tem um momento para estar com os seus filhos, né? E quando eu falo da hiperatividade, é tão interessante você observar, eu digo assim, para você poder ver uma correlação, A criança se torna tão hiperativa, a criança, ela é tão ativa para que os pais ficam a todo momento correndo atrás dela. Então eu digo assim, é a criança que ela assumiu esse comportamento justamente para poder ter a atenção dos pais, justamente para poder sentir os pais correndo atrás dela, pega aqui, puxa ali. Então todo esse mecanismo justamente ele foi construído para que essa criança possa ter agora a atenção. Então, fique atento a todo esse processo. Se você tem um filho assim, se você trabalha diretamente com crianças dessa forma, porque você é um psicopedagogo, você é um professor, então ao invés de ir lá e simplesmente dar medicamentos para gerar uma toxicidade nessas crianças e amanhã, consequentemente, ter prejuízos ainda maiores, vamos tentar dar para essa criança mais contato, mais afeto, mais proximidade, um abraço, enfim, proporcionar para essa criança um olhar para si próprio, tentar fazer com que essa criança possa se conectar com ela, com os outros e principalmente com a natureza. Uma forma que nós temos é simplesmente perceber, eu digo assim, a correria do dia a dia faz com que você não perceba mais o vento, não perceba mais o sol. Então, o contato com a natureza, o contato com animais, por isso que muitas crianças que têm déficit de atenção, muitas vezes ganham um animal de estimação e melhoram muito, evoluem muito. Por quê? Porque o animal supre essa necessidade. O animal, ele dá contato, o animal, ele oferta amor, o animal, ele oferta companhia. Então, tudo isso daí vai fazendo com que muitas vezes essa criança possa evoluir. Então, vamos tentar observar tudo isso, vamos tentar entender o porquê que essa pessoa está tendo déficit de atenção e hiperatividade. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, pois essa informação pode ajudar muitas pessoas. Se inscreve no meu canal, deixe aí os seus comentários, as dúvidas, que na medida do possível eu vou tentando esclarecer e aprofundar ainda mais nesse assunto.